Glória a Deus. Queria ler um trecho com vocês do 17 de São Mateus, para nós meditarmos aqui um tema que é muito polêmico, que muitos têm buscado várias interpretações, várias leituras de um mesmo texto, e que eu creio que foi um acontecimento único, foi um evento único, não aconteceu mais. Mas nós sabemos que a Bíblia também ela é muito distorcida para aqueles que querem argumentos. Então, no 17 de São Mateus, fala sobre a transfiguração. Então, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés, Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Então aconteceu esse evento, que foi uma única vez que aconteceu isso. Jesus subiu com o Tiago, Pedro, com João, até um monte, e lá, nesse lugar, ele transfigurou-se. E junto com ele apareceu, teve a presença de Moisés e de Elias. Pedro, os apóstolos que estavam ali, ficaram maravilhados, atemorizados, ao ponto de Pedro falar que se Jesus queria que ele fizesse uma tenda para cada um daqueles que estavam ali, Moisés, Elias e Jesus. Nesse momento teve a voz, aquela voz que interrompeu Pedro, que estava falando, dizendo: Esse é o meu filho, que me agrado, para que ouvissem ele. Então eu pensava assim, claro, é um evento único que aconteceu naquele momento. Nós sabemos que Moisés e Elias têm um símbolo de como Moisés representante da lei e de Elias um representante dos profetas que estavam ali. E eu sempre entendi assim que Jesus era a nova aliança, Jesus é um novo concerto, e então aquela aliança que foi feita antigamente por meio de Moisés ou por meio dos profetas, ali estavam agora ouvindo, ou seja, passando toda a autoridade ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. E por isso que aquela voz, a voz do Pai, que falou: Esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, escutem Ele. Porque a partir daquele momento, a aliança, o pacto que ia vigorar seria por meio do Filho, Jesus Cristo. Então até Moisés e até Elias, então iria agora ouvir o Filho, Jesus Cristo. Então iriam, a partir dali, era Jesus quem ditava
toda a sua doutrina, enfim, como viver. Mas, e eu ouvi uma outra versão também, muito interessante, e a gente às vezes não presta atenção, porque muitos grupos, principalmente espíritas, gostam de pegar esse texto e falar: ah lá, Jesus apareceu, duas pessoas mortas estavam conversando com Jesus, os discípulos estavam ali com ele, viram também. Então eles gostam de pegar também essa parte que foi única, como eu falei, que foi único, não aconteceu de novo, não virou uma regra, não virou uma lei, não virou uma doutrina, que os discípulos se reuniam para acontecer uma transfiguração, que toda vez que acontecer isso foi único, foi um evento único que aconteceu. Mas por que aconteceu esse evento único, essa transfiguração? E então, a resposta está nos versículos anteriores. E eu nunca tinha me dado conta. Nos versículos anteriores, do 16 no final, então eu vou ler aqui do 16, eu vou ler do versículo 27, os dois últimos, fala assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Aí ele diz, no último versículo: garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. 17. Olha, 6 dias depois, olha como começa o 17. 6 dias depois, ou seja, 6 dias depois que Jesus falou aquilo, eu garanto que alguns que estão aqui não provarão a morte, aconteceu essa promessa. Já aconteceu ali 6 dias depois. Ou seja, quem que não provou a morte e viu Jesus em sua glória, em seu esplendor? Pedro, Tiago e João. 6 dias depois daquela promessa que Jesus fez aqui, alguns dos que aqui se acham, alguns, ele não falou todos, então esses alguns foram Pedro, Tiago e João. Subiram no monte com Jesus e puderam já ver Jesus na sua glória se transfigurando, e Elias e Moisés. Então aquela promessa que Jesus falou no versículo 28 do capítulo 16, 6 dias depois aconteceu com Pedro, Tiago e João. É interessante isso, que a gente não se apega a alguns detalhes, mas às vezes a gente fica: por que aconteceu aquilo? Por que Jesus falou que nem era para eles contar aquele evento? Não era nem para eles contar para ninguém naquela hora. Por que aconteceu aquilo? E aí, às vezes a resposta já está na própria palavra. Jesus estava falando que isso ia acontecer. E a própria Bíblia se explica. E um pastor falou que aquilo também simbolizava o reino de Jesus, como cada um daqueles ali tinha, eles representavam um povo, como por exemplo Elias, que não provou a morte, porque Elias foi transladado, representa a igreja que não provará a morte, porque também será arrebatada. E os discípulos que estavam ali representando os judeus, que também terão parte nesse reino, aqueles que hão de ainda aceitar o Senhor Jesus. Então ele diz que cada um daqueles ali representou aqueles que estarão no reino vindouro de Jesus. A igreja, os judeus, aqueles dos tempos dos profetas, que também receberam Jesus mesmo sem conhecê-lo, só de ouvir os profetas falarem. Então cada um ali também, pelo menos foi uma explicação que ele deu, que cada um daqueles ali também podia representar os povos, aqueles que estarão no reino vindouro de Jesus. A igreja, aquela que não provará a morte porque será levada antes, os judeus que hão de aceitar o Cordeiro, também que estarão, e todos aqueles também que viveram mesmo antes de Jesus vir e se encarnar como homem. Então é isso, e é interessante a gente ler
um trecho e parece que você tira todo o misticismo que tanta gente tenta colocar aqui, como aquele evento que aconteceu, a transfiguração, apareceu Elias e Moisés e tal. A gente tira todo esse misticismo. Aquilo realmente aconteceu. Jesus havia falado que aquilo acontecia, está aqui anteriormente, já no versículo, ele mesmo falou. Então a Bíblia se explica sozinha, a gente tira todo esse misticismo e fica tão claro um texto que às vezes é tão polemizado, principalmente pelos que acreditam que os mortos ainda conversam com a gente, principalmente para esses. Então se faz uma grande polêmica e na verdade não tem tanta polêmica assim. É simples entender as coisas de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.